Queridos irmãos, companheiros da doutrina espírita, que a paz de Jesus esteja no nosso meio e que possamos, através dessas breves reflexões, falarmos um pouquinho sobre emoções e sentimentos, dando continuidade aos trabalhos da Casa Espírita Allan Kardec de Primavera do Leste, que todos sabem, agora estamos no momento em que as nossas reuniões físicas estão suspensas, mas continuamos atendendo aos estudos doutrinários, né, aos grupos que estavam sendo ministrado aulas presenciais, hoje estão sendo tudo pelo esse meio de comunicação, a internet, bem como as palestras, que é o caso de hoje, que pedimos licença para estar com vocês esses breves momentos. Hoje eu gostaria de falar sobre um tema chamado emoções e sentimento. Então, assim, o que é o sentimento? O sentimento é a purificação das emoções, ou é a razão colocada em primeiro lugar antes das emoções. Então, o que vem essa emoção? Quem de nós, não assistindo um filme, chora de forma abundantemente, né? Quem de nós não tem uma reação de espanto quando vemos alguma coisa que acontece assim, ficamos chocados com aquele acontecimento. Então, reações são aquilo que nosso cérebro recebe e ele se transforma numa reação. E essa reação sempre faz parte do nosso corpo. Então, se nós formos estudar os sentimentos ou a forma como que as pessoas agem, nós podemos estar realmente descobrindo o sentimento daquela pessoa naquele momento. Suponhamos que ela esteja com raiva. A primeira reação do corpo físico nesse momento de raiva é fechar as mãos. Por que fechar as mãos? Porque como o nosso braço é o primeiro que sai, então é uma forma, de forma inconsciente, mas de nos defendermos se necessário for. Quando estamos com medo, ficamos pálidos. As pernas, o sangue flui tudo para as pernas. Por quê? Porque se tivermos que fugir, elas já estão preparadas. Quando nós observamos alguma coisa que nos causa nojo, a expressão do rosto é imediata. Quando estamos tristes, por mais que possamos disfarçar o sentimento de tristeza, dentro de nós, o nosso semblante, os nossos olhos, a nossa maneira faz com que as pessoas percebam que estamos tristes. Por outro lado também, quando estamos felizes, né? É normal, natural que nossos olhos brilhem, que a gente solte um sorriso espontâneo. Então, esse tipo são reações. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem muito interessante que fala daí já num outro patamar. O que é o sentimento em contrapartida? Então, as emoções, enquanto impulso para uma ação imediata, provocam reações específicas. Assim, cada tipo de emoção desencadeia reações fisiológicas próprias, colocando o corpo preparado para as diferentes respostas. Toda emoção é ao mesmo tempo sentimento e preparação motora. Medo é preparação para a fuga, a cólera é preparação para ataque, alegria é prontidão para a gargalhada, pesar é prontidão para as lágrimas. A emoção é também orgânica. O coração, o estômago, os órgãos internos ficam perturbados na emoção e o estado orgânico se reflete em modificações corporais, como suor e palidez. Já descrevemos então o que seria assim, essa sensação de raiva, de medo, é porque assim realmente o nosso corpo nos fala. E o que é o sentimento? Os sentimentos expressam a capacidade que possui o ser humano de conhecer, de compreender, de sentir e compartilhar as emoções que o vitalizam nas suas diversas ocorrências. É a capacidade de conhecer e compreender as emoções que gera o sentimento. Também quando começamos a fazer esse tipo de reflexão, já estamos então fazendo com que os nossos neurônios cerebrais
consigam fazer essa distinção. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos uma das mais belas páginas a respeito do sentimento, que o sentimento, então, é uma emoção passada pela razão. É o ponto delicado do sentimento, e o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse amor interior que condensa e reúne no seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, ultrapassando a sua humanidade. Ama com amplo amor aos seus irmãos em sofrimento. Ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. O amor, em seu significado mais elevado, difere de tudo o que comumente denominamos amor. Existe uma expressão que diz: vamos fazer amor? Na realidade, o amor é um sentimento e não pode ser feito. Então, a expressão ela se torna até, de certa forma, vulgar. O amor verdadeiro transcende ao desejo físico. É mais do que esse, embora a atração sexual, a energia sexual também faz parte da natureza. Mas quando dois seres se amam, e não essa forma como hoje as pessoas encaram de fazer amor. Como foi falado, que é uma expressão que não se faz, e sim se sente, né? Existem várias graduações do amor. Nós podemos ter um amor diferente para um filho. Nós amamos, mas a intensidade ou a maneira com que nós amamos um é diferente do outro. Podemos amar muito mais nossos amigos do que nossos próprios irmãos de sangue. Podemos amar de forma incondicional, ou podemos nos tornar aquelas pessoas desagradáveis que sempre temos um pé atrás com todos aqueles que se aproximam da gente. Então, as emoções fazem com que elas sejam a primeira reação nossa e nós ficamos naquela primeira reação. Então, para amar alguém, para ter um sentimento por alguém, há uma necessidade primária ou primeira que se chama nos amar. Como que nós vamos dizer que amamos o nosso próximo se nós não conseguimos nos amar? A exemplo disso, as pessoas que sempre dizem sim. Muitas vezes elas estão assoberbadas, não têm condições de fazer alguma tarefa. Mas para que o outro não fique ofendido e tal, ela vai e faz e acaba se desgastando física e emocionalmente. Então isso não é amar a si mesmo. Amar é respeitar os limites, o nosso limite. Aquele limite natural que todo corpo sente, mas também o nosso limite psicológico. Só devemos amar alguém, só podemos fazer aquilo que faz bem para nós mesmos, mas podemos amar a todos de forma incondicional. Chico Xavier, ele tinha dentro dele esse amor grandioso. Ele não distinguia ninguém, ele amava a todos indistintamente. E ele viveu a sua vida praticamente em função de amar aos outros. Mas ele fazia aquilo com a maior dedicação do mundo. Ele fazia aquilo até mesmo com sacrifício, porque ele tinha desenvolvido a célula do amor dentro dele. Então é nesse ponto que nós podemos amar os outros, sabendo e nos conhecendo e nos amando a nós mesmos. Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes está sendo, essa semana está sendo feita homenagem a Bezerra de Menezes. Ele foi alguém que amou intensamente. Ele foi um médico que muitas vezes, a maioria das vezes, atendia pessoas que não tinham a mínima condições de pagar, e ele assim mesmo atendia. Madre Teresa de Calcutá praticamente viveu junto àqueles necessitados e viveu de forma amorosamente. Tinha uma palavra para todos, tinha uma mensagem para todos. Se formos citar todas as pessoas que conhecemos que amam de forma incondicional, sem dúvida nenhuma, vamos querer agora sair daqui e abandonar tudo por causa disso. Não, muito pelo contrário. É uma progressão. Se estamos condicionados a
uma atividade. Se temos uma tarefa ainda junto aos nossos familiares, às nossas famílias, dentro das instituições espíritas, nas casas espíritas, como coordenadores, como presidente, como trabalhadores, ou mesmo como assistente. Nós temos que estar, então, muito bem embasados naquilo que nós queremos. É o sentimento de querer e poder. Vamos deixar de lado essas emoções que nos fazem, ou que nos prejudicam intensamente. Como ter raiva de tudo, não controlar nossa raiva. Como ter medo de tudo. Como não olhar alguma coisa e sentir felicidade quando aquilo nos faz bem. Parar, ter o tempo de analisar a natureza, ter tempo de brincar com uma criança, ter tempo de conversar com um idoso, mesmo que ele repita 20 vezes, mas ele está interagindo com a gente. Por isso, meus irmãos, esse isolamento, que uns chamam de isolamento, está sendo uma experiência que vai fazer uma diferença muito grande para muita gente. Porque são momentos que nós podemos estudar, podemos fazer coisas que muitas vezes estava só na forma de pensar. Temos mais tempo, estamos mais próximos das pessoas. Temos que conviver com as diferenças ou com as indiferenças. Temos que nos preservar a saúde, mas para isso também não precisamos estar com medo. Temos que apoiar as pessoas que passam por a dificuldade do Covid. Temos que apoiar as famílias daqueles dos quais desencarnaram por esse processo também. E nada mais, nada melhor do que fazermos as nossas preces diárias, as nossas meditações. E hoje, através das palestras, através das lives, nós temos condições de acompanhar grandes estudiosos da doutrina, como o nosso próprio Divaldo. 90 e poucos anos, 93 anos, estava passando por dores cruciais em sua coluna, fez a cirurgia, 15 dias depois, hoje está realmente a mil fazendo as palestras. Mas o seu olhar, a sua expressão, como nós comentamos ontem na aula de estudos da Casa Espírita, a humanidade precisava de Divaldo ainda nesse processo de evolução, principalmente nesse período. Divaldo tem sido aquele que nos conduz de uma forma tão segura ao caminho que escolhemos, que é o caminho de servir. Por isso, meus irmãos, teríamos muito mais que falar sobre sentimentos e emoções. Mas a conclusão é que precisamos avaliar as nossas emoções. Que tipo de emoções eu estou sentindo hoje? Eu sou uma pessoa que ri de qualquer coisa, que faz brincadeira de qualquer coisa, mas será que isso não é uma fuga? Agora, quando eu rio de coisas assim que me fazem bem, isso é maravilhoso. Se eu sou uma pessoa que ri de tudo, que faz brincadeira de tudo, as pessoas acabam não nos levando a sério, porque acham que sempre está sendo superficial. Então nós precisamos sair dessa superficialidade da vida. Precisamos controlar nossa reação de medo, precisamos controlar nossa reação de raiva. Não ter nojo daquele nosso irmão que muitas vezes chega para nós, maltrapilho, às vezes cheirando mal, mas é o irmão que com o olhar nós podemos acalentar o seu coração. Por isso, amigos e irmãos, que a paz de Jesus possa estar nos nossos corações e que nós possamos cada vez mais entender que a doutrina espírita é o Consolador prometido, entender que somos consolados, que somos protegidos em todos os momentos de nossa vida. Muito obrigado, Jesus, por existir. Muito obrigado, Jesus, pela vida que temos. Muito obrigado pelos companheiros que temos. E muito obrigado, Senhor, pela vida e por essa oportunidade de aprendizagem. Que a paz esteja em cada um de nós.